Nossa aula de língua portuguesa desta semana, páginas 268 a 278. Uso do dicionário. Descobrindo o significado de palavras. Você já ouviu falar das morsas? Leia o texto abaixo sobre esses enormes animais. Qual é a diferença entre foca, morsa e leão marinho? Os três são mamíferos altamente adaptados para viver no mar. As morsas são inconfundíveis graças ao par de dentões projetados para baixos. À primeira vista, certas espécies de leões marinhos parecem focas, mas eles têm algumas diferenças anatômicas em relação a elas, como pequenas orelhas aparentes, o que suas primas não têm. Releia um trecho do texto. As morsas são inconfundíveis graças ao par de dentões. Observe outras palavras. Quebrável, algo que quebra. Inquebrável, algo que não quebra. Corrigíveis, o que se pode corrigir. Incorrigíveis, o que não se pode corrigir. Considerando o que você observou, complete. Confundíveis, o que se pode confundir. Inconfundíveis, o que não se pode confundir. Como você pôde perceber, nem sempre é necessário consultar um dicionário para compreender o sentido das palavras. No caso de inconfundível, por exemplo, compará-lo com outros termos ajudou a deduzir o seu sentido. Se você consultar um dicionário, verá que inconfundível também quer dizer incomum, incomparável. Uso do dicionário. Você sabia que, além do significado das palavras, um dicionário traz muitas outras informações que nos ajudam a ler e escrever melhor? É o que vamos ver agora. Observe essa página de dicionário para responder às atividades. Leia o trecho a seguir. Onça pintada. Sua mordida é tão forte que chega a perfurar tartarugas e jacarés. Chamamos de verbete o conjunto de informações de cada palavra de um dicionário ou enciclopédia. Lembre-se que os verbetes de dicionário ou enciclopédias estão organizados em ordem alfabética. Localize o verbete referente à palavra perfurar na página de dicionário que você observou no início da atividade. Copie dessa página a definição de perfurar: atravessar fazendo furos ou buracos. Copie as duas palavras que iniciam verbetes antes da palavra perfurar nessa página de dicionário: perfumado e perfume. Qual é a parte comum a essas três palavras? Que letra determinou que a palavra perfurar viesse depois das duas palavras que você transcreveu no item D? A segunda letra, R. Quais são as duas palavras que iniciam verbetes depois da palavra perfurar nesse dicionário? Pergunta, perguntar. Que letra foi determinante para que as palavras transcritas no item E fossem colocadas depois da palavra perfurar? Por quê? A letra G, porque é a que vem depois do G na ordem alfabética. Vamos corrigir aqui, né? Que letra foi determinante para que as palavras transcritas no item E fossem colocadas depois da palavra perfurar. Por quê? Então, pergunta, perguntar. Então, a letra G, porque é a que vem depois do F na ordem alfabética, tá? Corrijam aí. Vamos reler o verbete observando o que está indicado. Indica a classe da palavra. Indica a quantidade de sílabas e como elas devem ser separadas. O itálico indica a sílaba tônica, rar. Frase para exemplificar como a palavra é empregada e os significados da palavra. Então, vejam aí que quando você vai lá no dicionário procurar a palavra, na verdade, eu tenho todas essas informações aí, né? Como falou, não é só o significado da palavra que você encontra no dicionário, você encontra várias outras informações. Uso do dicionário. Um verbete de dicionário apresenta o significado de uma palavra e outras informações. Vamos observar que informações ele apresenta? Como os gatos pulam tão alto? Os gatos, como todos os felinos,
possui um sistema de músculos e ossos muito bem adaptados a manobras radicais. É isso que ajuda esses animais a capturar presas como ratos e insetos. Leia o verbete da palavra capturar. Capturar, prender, aprisionar. A polícia acaba de capturar o bandido. Escreva as informações que esse verbete mostra. Classe da palavra, verbo, significado, prender, aprisionar, deter. Número de sílabas, 3. Exemplo, a polícia acaba de capturar o bandido. Sílaba tônica, rar. Então, como eu falei, veja aí todas as informações, que eu posso conseguir procurando o significado da palavra no dicionário. Antônimo é uma palavra que tem sentido, isto é, significa oposto a outra. Complete as frases a seguir com o antônimo de capturar. Os mergulhadores soltam, soltaram, libertam, libertaram no mar os moluscos e os caranguejos. A mulher soltou, libertou os pássaros, pois eles estavam assustados. Forme outros pares de contrário: muito, pouco, tudo, nada, frente, trás, quente, frio, longe, perto, caro, barato, raro, comum, limpo, sujo, grande, pequeno, estreito, largo. Leia a seguir o texto de um folheto que fornece instruções para viver melhor. Por meio de um jogo de palavras de sentido contrário, nele estão faltando palavras. Organize-se. Você abriu, feche. Acendeu, apague. Ligou, desligue. Desarrumou, arrume. Sujou, limpe. Quebrou, conserte. Emprestou, devolva. Não veio ajudar, não atrapalhe. Ofendeu, desculpe-se. Seguindo esses preceitos, viverá melhor. Então, complete aí o texto com palavras de sentido oposto ao do verbo de cada verso. Ou seja, antônimos. O primeiro verso serve de modelo. Leia o verbete da palavra felino. Felino, animal carnívoro, com caninos muito desenvolvidos e patas potentes, da família do gato, do leão, da pantera, do tigre. Qual é a informação que não estava presente nos verbetes vistos até agora e que aparece nesse? Canino. Por que há essa informação no verbete? Porque se o leitor souber o que é canino, entenderá o que é dito sobre felino. Trata-se de um modo de remeter o leitor a um termo a ser conhecido. Procure os significados da palavra canino em um dicionário e escreva. Relativo a cão. Relativo a cada um dos dois dentes que ficam entre os pré-molares e os incisivos nos mamíferos, dente canino. Uso do dicionário, leia o texto abaixo e descubra curiosidades sobre um objeto que você conhece, a história do skate. Depois de ler o texto, já vimos que para compreender bem os textos que lemos, muitas vezes precisamos verificar no dicionário o sentido de algumas palavras. Para entender o significado das palavras, buscamos os sinônimos. Sinônimo é uma palavra ou expressão de sentido próximo ao de outra. Releia esse trecho. Os skates eram muito primitivos, não possuíam nose nem tel. Era apenas uma tábua e 4 rodinhas. Que palavras ou expressões sinônimos podem ser empregadas no lugar da palavra primitivos? Mantenha o significado da frase. Simples, rudimentares, básicos. Para ajudá-los a responder essa pergunta, leia o seguinte verbete de um dicionário. Observe também que no início do verbete há uma abreviatura, ADJ, de adjetivo. Adjetivo é uma palavra que dá qualidade a um substantivo. Responda: a qual substantivo o adjetivo primitivo está se referindo no texto sobre o skate? Ao substantivo skate. No verbete do dicionário, o adjetivo primitivo está no gênero masculino e no singular. De que maneira está essa palavra no texto sobre o skate? Explique. No texto, o adjetivo primitivo está no gênero masculino e no plural, porque está concordando com o substantivo skates, que também é uma palavra do gênero masculino e está no plural.
Nos dicionários, as palavras que têm gênero masculino e feminino são encontradas sempre no masculino. A exceção fica por conta de palavras que têm uma forma específica, que indica apenas o gênero feminino. É o caso, por exemplo, de égua e de cabra, que serão assim encontradas no dicionário. Observe os algarismos que estão no verbete. Eles indicam o número de significados diferentes que o dicionário apresenta para o termo. Quantos significados diferentes o verbete apresenta para a palavra primitiva? 2. Qual deles mais se aproxima do sentido empregado no texto sobre o skate? O sentido 2, simples, rudimentar. As línguas mudam o tempo todo. Palavras são criadas, outras se transformam e há ainda aquelas usadas primeiro em certa língua que se espalham pelo mundo e aos poucos passam a fazer parte de outros idiomas. O texto sobre o skate mostra bem essa mistura, pois ali há palavras de origem estrangeira que só os praticantes desse esporte conhecem bem, e outras que as pessoas em geral que falam português conhecem. Conversem sobre o significado das seguintes palavras do texto, como são empregadas e quando costumamos usá-las: surf, skate, skatistas. Pesquisem em dicionários e escrevam outros jeitos de escrever essas palavras: surf ou surf, skate ou skate, skatistas ou skatistas. Observe as palavras a seguir: motoboy, stress. Descubram como foram aportuguesadas as seguintes palavras: scanner e balé. Então, scanner e balé. Pesquisem outras palavras que passaram por esse processo: esqui, sutiã, abajur, start, karaokê. As palavras nós, tel e shapes, que estão no texto sobre o skate, são escritas em inglês, mesmo em textos produzidos em português. Isso acontece porque a maioria dos brasileiros não costuma usá-las. Quem usa essas palavras no Brasil são os skatistas, ou seja, um grupo específico de pessoas. Pesquise na internet ou pergunte a amigos skatistas para descobrir o que elas significam. Então, nose, a parte da frente do skate. Tail, a parte de trás do skate, oposta ao nose. Shape, a madeira, prancha do skate. Os verbos no dicionário. Você já pensou em criar brinquedos? Conheça um pouco da história de um garoto que fazia petecas. Leia o texto e depois resolva as questões. Releia. Atividade oral e escrita. Releia. Crianças se divertem criando e adaptando seus brinquedos. Procure no dicionário o verbo adaptando. Conseguiu encontrá-lo? Para que os verbos sejam encontrados no dicionário, é preciso que esteja no infinitivo. O que é o infinitivo de um verbo? São as formas verbais terminadas em ar, ir, como falar, correr, partir. Então, você não vai encontrar o verbo adaptando, você vai encontrar o verbo adaptar. Releia o trecho a seguir. Ele queria trabalhar na televisão. Resolveu confeccionar petecas de pano. Passe para o infinitivo as seguintes formas verbais: queria, querer, resolveu, resolver. No dicionário, localize sinônimos que possam substituir esses verbos no trecho acima e, em seguida, reescreva o trecho utilizando um deles. Ele sonhava, desejava trabalhar na televisão e decidiu confeccionar petecas de pano. Releia mais um trecho. Pedro Nobre se tornou um pequeno especialista em petecas. A técnica foi sendo aperfeiçoada e o pai de Pedro o levou à rua 25 de março. Observe as formas verbais destacadas no trecho acima e localize-as em um dicionário. O infinitivo de tornou é tornar. O infinitivo de aperfeiçoada é aperfeiçoar. Escreva os significados encontrados no dicionário para cada um dos verbos: tornar, mudar, transformar, vir a ser, converter em. Aperfeiçoar, tornar perfeito, aprimorar, melhorar, modernizar.
Reescreva esse trecho substituindo as formas verbais destacadas por um sinônimo adequado. Pedro se transformou em. A técnica foi sendo aprimorada, melhorada, modernizada. Esta foi a nossa aula de língua portuguesa desta semana.